Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia, o Senhor é aquele que é fiel, aquele que está sempre nos sustentando. A palavra diz que é como ovelhas levadas ao matadouro todos os dias, e alguns acordam com a sua ira e indignação por não se arrepender e não alcançar os bons caminhos através da condução do seu espírito. E outros, a sua ira durou um momento e agora está sobre a sua infinita bondade e misericórdia, aquele que é riquíssimo para nos conceder vida com abundância e a ressurreição do último dia. Não se anda com solicitude com esta vida, mas antes segue segundo Ele nos mantém, seus planos sempre maiores e melhores do que os nossos, aonde nós damos lugar para o seu Espírito, e seu Espírito nos conduz sempre no caminho correto. Outrora estávamos, por estarmos no espírito do erro, estávamos sempre na indignação do Senhor. Mas Ele nos tirou de um lago de lodo, onde o pecado, segundo o pecado, estávamos na imundícia, exalando o mau cheiro às suas narinas. E Ele nos firmou no alicerce segura, onde jamais somos grandemente abalados, e nos limpou de toda a imundície que nos acusava. E a palavra diz que não há acusação para aqueles que são cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Nos cabe, de agora em diante, não retroceder, pois Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Requer que tenhamos fé, porque a salvação é pela fé, dom gratuito, para que ninguém se glorie em obras meramente humanas, que Ele não divide. Mas para manter a fé no unigênito, no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, porque ninguém pode colocar outro fundamento, é necessário do seu Espírito e estar exercitando dia após dia, experimentando a condução do seu Espírito que aperfeiçoa a nossa fé. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda e dissertes a este monte, lança-te ao mar, assim sucederá. Tudo é possível àquele que crê. O que é impossível para os meros mortais, para aquele que crê, tudo é possível. O justo viverá pela fé. Do início ao fim, se retrocederes, não tenho prazer nestes. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando estou fraco, aí é que sou forte. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Aquele que deposita a fé em suas muitas riquezas, que diz: já sou rico, não preciso mais de Deus. Não temas quando a casa enriquece, sua glória engrandece. Quando for, nada levará consigo. Louco, esta noite, o que tens preparado? Pedirão a tua alma. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sim, falamos da segunda morte. Aquele que não possui e que não demonstra pelo bom proceder
e que foi podado por conta da incredulidade, passará pela segunda morte da alma, aonde serão lançados no lago de fogo, aonde o seu verme não se queima. Os vermes comerão a sua carne, do pó vieste, do pó voltará. E ainda o verme será lançado no fogo. Mas para aqueles que perseveram com ele, nem mesmo a primeira morte nos separa do amor de Cristo. Estão dormindo e ouvirão a sua voz. Aleluia! Vinde benditos do meu Pai, aquele que nos prometeu e é fiel para cumprir. Não se turbe o vosso coração, a casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito, não vos deixarei órfãos. Aleluia! Alegria do Espírito. Ele nos concede sim poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para pisar toda a força do mal. Mas antes vos ensinarei o que vem a ser a alegria do Espírito. O nome escrito no livro da vida. Alegrai-vos, porque os demônios os sujeitam em meu nome. Antes vos ensinarei a vossa alegria. O nome escrito no livro da vida. E para alcançar este poder e esta autoridade, para pisar serpentes e escorpiões, sejais o menor, declarais sendo o pior dos pecadores, mas que alcançou graça e misericórdia para anunciar a sua verdade, porque todo aquele que for o menor entre vós não se julga superior a ninguém, e se estiver servindo com a verdade, sois grande no reino dos céus. Mas aquele que se julga grande e ainda está a servir com a mentira, é pequeno no reino dos céus e cai nas suas próprias ciladas e armadilhas. Por isso perseverai, sempre segundo aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos ensina. Filhinhos, maior o que está em vós do que o que está no mundo, e sendo expulso, vós já tendes vencido os falsos profetas, o anticristo. Quem são os anticristos senão aqueles que não confessam que ele veio em carne, aquele que passou pela morte de cruz, esteve morto, mas por que procurais entre os mortos aquele que vive, que reina e que governa e os vence pelo sopro da sua boca? A besta, os falsos profetas, todos ludibriadores e enganadores, os feiticeiros, os arrogantes, os presunçosos, os idólatras, aqueles imorais que servem segundo as orgias sexuais, os sodomitas, o fogo os consumirá, tanto nesta vida, como não alcançarão a vida vindoura, mas sim a sua alma morta a ranger dentes no lago de fogo. Os mentirosos que seguem no profano, todos aqueles que estão à sua finalidade do ladrão é roubar, matar e destruir. E a palavra diz: quando terminar a sua traição, serás traído. Assim, enquanto está a destruir, enquanto há tempo, iriam continuar a destruir. Mas quando terminasse a sua destruição, seriam destruídos. Assim diz o Senhor: e céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Ele ri com desprezo daqueles que escarnecem da sua verdade. São motivos de vergonha, são motivos de escárnio.
muitos estão a contemplar as suas ruínas e destruição, porque ai daquele que trai o Filho do Homem, ai daquele que se opõe à sua verdade. Ele tem uma espada afiada que penetra o íntimo, assim como não há um dos míseros dos zombadores que ri com desprezo que possam deter o seu fôlego de vida. Temei antes aquele que tem a chave da morte e do inferno, tem o poder e autoridade para lançar no fogo que arde tanto o corpo como a alma. A este temeis, assim a palavra nos diz. Vai por cima dos pés de manga ali. Nada. Temei aquele que tem o poder e autoridade para lançar no fogo, aonde o seu verme não se queima. A este temeis, assim a palavra nos diz. Por isso perseverai, sejais firmes e constantes segundo aquele que nos sustém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.